inscritos do canal História da Reforma aqui no YouTube. Quem está falando com vocês é o Felipe Araújo. E hoje, sexta-feira, é dia de vídeo aqui no canal História da Reforma. E hoje vai ser lançado, sexta-feira, já estou gravando esse review e vai ser publicado também hoje o review do livro História Global do Cristianismo, do Pablo Adeiros, selo Vida Acadêmica. Esse livro é publicado pela editora Vida, com selo Vida Acadêmica, um livro de extrema qualidade, não só na qualidade do material, mas na qualidade do conteúdo. Mas antes de adentrarmos no livro, vermos o que esse livro tem para nos ensinar, para nos mostrar, eu peço que os irmãos e as irmãs se inscrevam no canal História da Reforma, caso vocês não sejam inscritos. Compartilhem esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, qual livro, qual vídeo, qual biografia de personagem, de homem, de mulher, da história do cristianismo os irmãos querem ver aqui no canal História da Reforma. Qual acontecimento da história do movimento cristão mundial os irmãos querem ver aqui no canal História da Reforma. E nos ajudem a divulgar a boa e velha história global do movimento cristão mundial. Então, vamos para o vídeo. Como eu havia prometido nos stories do Instagram, hoje, sexta-feira, eu iria fazer o review, e subir aqui no YouTube o review desse livro aqui, desse excelente livro da editora Vida, História Global do Cristianismo, o processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século XXI. Pablo Adeiros, selo Vida Acadêmica, publicado pela editora Vida, que nos traz ótimos materiais no selo Vida Acadêmica e também nos outros selos. Esse livro aqui é um livro de capa dura, tá bom? Capa dura. Com a capa aqui azul, meio um rosa, aqui um cinza aqui também. E aqui a foto da capa, a imagem da capa aqui é um papiro, como os irmãos podem observar. Esse livro aqui tem como autor o Pablo Adeiros. Então, mas quem é Pablo Adeiros? Aqui atrás vem falando quem é o Dr. Pablo Adeiros. Vamos ler um pouco para saber quem é o Pablo Adeiros, para saber quem é o autor desse livro. Dr. Pablo Adeiros é um conhecido pastor, professor e escritor. Nasceu em Assunção, Paraguai, durante um trabalho missionário que seus pais argentinos realizavam naquele país. Em 1945, cresceu na Argentina, onde concluiu seu ensino médio e universitário, quais foram os ensinos que ele concluiu? Licenciatura em Teologia em 1967, Profissão em Humanidade em 1972, Licenciatura em História em 1973. Em 1985, ele recebeu o título de PhD pelo Seminário Teológico Batista Southern em Fort Worth, Texas. Dr. Adeiros tem servido como professor de História de Missões na Escola de Estudos Interculturais do Seminário Teológico Fuller, em Pasadena, Califórnia. Por mais de uma década, ele é professor adjunto no Programa de Estudos Coreanos na mesma instituição. É vice-reitor do Seminário Internacional Teológico Batista Buenos Aires, onde foi reitor de 2007 a 2011 e professor de História do Cristianismo por quase 40 anos. Junto com o Dr. Carlos Van Engen, é fundador do programa de doutorado latino-americano sob a chancela de Latin American Christian Ministries, cuja junta de diretores integra. Adeiros tem servido como pastor batista por quase 50 anos. Recentemente, expandiu seu trabalho a outros países, sendo um ministério de caráter mais apostólico. É autor de mais de 60 livros, de várias traduções e numerosos artigos em dicionários, enciclopédias e revistas cristãs. É conhecido internacionalmente como destacado mestre conferencista. É casado com Norma Calafate, com quem tem 3 filhos adultos e 7 netos. Então, assim, ele é um homem estudado, é um homem que sabe do que está falando, é um homem com doutorado, é um homem que entende a história do movimento cristão mundial, a história global do cristianismo. Esse livro aqui é um excelente livro para os irmãos e as irmãs terem uma base sobre a história do cristianismo no sentido mais geral. Então, assim, vamos adentrar nesse livro para ver como esse livro ele é dividido, como é a estrutura desse livro. Antes disso, eu já quero dizer que se você for dar aula de história do cristianismo na sua igreja ou em um seminário, mas principalmente na sua igreja, em pequenos grupos, esse livro aqui você tem que ter. Esse livro aqui é o essencial para você ter, porque a estrutura desse livro aqui é uma estrutura que você pode usar para dar um curso de História do Cristianismo na sua igreja de 2 a 3 meses. Então, se você quer dar um curso de História do Cristianismo na sua igreja, esse livro aqui você precisa ter. Então, vamos lá. História Global do Cristianismo, uma folha de rosto bem completa, e já entramos no sumário. Então, aqui vai ter o sumário e prefácio, uso deste livro, vai ter uma lista de mapas e quadros e introdução geral. Vamos ter a primeira parte, os
primeiros 500 anos, introdução, unidade 1. Na primeira unidade vai tratar o cristianismo no Império Romano. Na unidade 2, o cristianismo fora das fronteiras do Império Romano. E você pergunta, como assim? Simples, o cristianismo ele não ficou só restrito ao Império Romano, não. Não é que o cristianismo ficou em Roma, aí de Roma aconteceu a reforma protestante, boom, aí veio para o Ocidente. Não, o cristianismo ele se expandiu para o Oriente e até para o Extremo Oriente, como Japão, China, Mongólia e as Coreias. Então, sim, o cristianismo ele não como eu vou explicar assim, uma religião católico-romana, se eu posso dizer assim, se vocês me entendem. O cristianismo ele se expandiu para o Oriente, para a África, para a Ásia e para outros continentes. Tanto que o primeiro reino cristão, a primeira nação cristã foi a Armênia. Então, assim, a primeira nação cristã foi a Armênia. Então, assim, o pessoal fala que Constantino, ele fez com que Roma se tornasse o primeiro império cristão do mundo. Não, Roma não foi o primeiro império cristão do mundo, já quero desmentir isso agora. Roma nunca foi o primeiro império cristão do mundo, ou a primeira nação cristã do mundo, não. A primeira nação cristã do mundo já está até aqui no sumário, Armênia. E o primeiro reino cristão do mundo não foi nem Roma, foi Édessa. Então aqui já mostra isso para os irmãos. Unidade 3, o cristianismo no Império Bizantino. Unidade 4, os problemas do cristianismo primitivo e bibliografia, primeira parte. A segunda parte vai tratar os 1000 anos de incerteza, do ano 500 a 1500. Introdução, unidade 1, retrocesso e recuperação, unidade 2, ressurgimento e progresso, unidade 3, decadência e vitalidade, a unidade 4, os problemas da cristandade medieval. Na terceira parte, vamos ter as reformas da igreja, 1500 a 1750. Introdução, vai falar na unidade 1, a reforma protestante, na unidade 2, a reforma católica, na unidade 3, as reformas do século 17 ao século 18. Na unidade 4, os problemas do cristianismo. Introdução, a quarta parte, o cristianismo denominacional. Introdução 1, vai ter uma introdução. Unidade 1, protestantismo moderno. Unidade 2, o catolicismo romano moderno. Unidade 3, outras cristandades modernas. E a unidade 4, os problemas da cristandade moderna. E vai ter uma bibliografia da quarta parte. Então, se os irmãos perceberem aqui, esse livro é dividido em 4 partes. E dentro de cada uma dessas partes vai ter o quê? Uma introdução e unidades. Em cada uma dessas unidades vai ter esses tópicos, porém dentro desses tópicos terão subtópicos que vão aprofundar em outros temas. E depois vai ter uma bibliografia. Porém, essa não é a cereja do bolo desse livro. Os irmãos vão entender por que esse livro é perfeito e essencial para você que quer dar aula de história do cristianismo. Mas vamos lá entender um pouco mais desse livro. Prefácio. Vamos dar um pouco do prefácio para entender por que esse livro foi escrito. Este livro sobre a história do cristianismo tem a sua história. Publiquei esses textos pela primeira vez em 1977, como uma edição do Seminário Internacional Teológico Batista, em Buenos Aires, Argentina. Naquele tempo, atuava como secretário executivo da Associação de Seminários e Instituições Teológicas do Cone Sul, ASIT. Estávamos bem cientes da carência de livros textos, especialmente preparados para servir às necessidades dos novos programas de educação teológica por extensão, que estavam surgindo por todas as partes na América Latina. Os livros que tradicionalmente eram usados em seminários presenciais, Latourette, Walker, Baker e Beiton, não pareciam adequados por sua complexidade e alto custo. Naquele tempo, o Fundo de Educação Teológica do Conselho Mundial de Igrejas estava publicando uma série de guias de estudo muito práticos. O único problema é que esses estavam em inglês e eram principalmente voltados para servir as igrejas da Ásia, da África e da Oceania. De maneira particular, o Fundo de Educação Teológica, por meio da editora britânica S.P.C.K. estava publicando uma série sobre a história do cristianismo que seguiu o esquema de Kenneth Latourette em sua obra magna, Uma História da Expansão do Cristianismo, em 7 volumes. Os 2 primeiros volumes da série, publicada por Teff em 1902 e 1974, foram escritos por um destacado historiador britânico, John Foster. O terceiro, em 1975, por Alan Thompson. E a série foi concluída mais tarde com o 4º volume, em 1989, escrito por Louis Pirouette. Esse conjunto de textos parecia um bom modelo a seguir em relação aos conteúdos, mas ele devia dar um formato mais apropriado. As necessidades dos numerosos programas autodidatas da formação ministerial por extensão. Nesse tempo, o Dr. Weldon estava publicando pela Caribe Baptist Publication de El Paso, Texas, uma série de guias de estudo com uma metodologia bem apropriada às nossas necessidades na América Latina.
Portanto, com a permissão do Dr. V. Hertel para usar esse formato e o apoio e participação do Fundo de Educação Teológica, preparei a edição de 1977. Em 1981, a Casa Batista, traduzindo para o português, de Publicações em El Paso, Texas, fez uma primeira edição com acréscimo de 2 capítulos sobre o desenvolvimento do testemunho cristão na América Latina. E em 1985 fez uma segunda edição revisada e corrigida. Esses textos têm servido para a formação de várias gerações de servos do Senhor por todo o continente. Fizeram-se milhares de cópias, algumas autorizadas e outras não. Milhares de pessoas têm me pedido uma nova edição ao longo de vários anos. Em resposta a esses pedidos e preocupações, trabalhei e ampliei em um novo formato os textos originais. Enriqueci enormemente as informações oferecidas e desenvolvi mais profundamente as ferramentas didáticas para o ensino desses cursos em diferentes níveis e nos contextos mais diversos. O resultado foram 4 grandes volumes, que foram publicados por Ediciones del Centro, Buenos Aires, como edição do autor. O primeiro volume, Os Primeiros 500 Anos, foi publicado em 2005. Em seguida, foi publicado em 2006 o segundo volume, Os 1000 Anos de Certeza, que vai do ano 500 a 1500. O terceiro volume, As Reformas da Igreja, foi publicado em 2008. E o quarto e último volume da série 2012, com o título Cristianismo Denominacional. Por fim, creio que chegou o tempo de responder à demanda por uma nova edição completamente revisada, ampliada e atualizada, e apresentar esta nova edição em volume único, com o extraordinário apoio da editora Mundo Hispano. Espero que essa edição seja de tanta bênção para o corpo de Cristo como foram edições anteriores. Pablo Deires, Buenos Aires, 2016. Ok, 2016. O que quer dizer? O que ele está falando aqui? Ele viu a carência, que é uma carência que existe ainda hoje aqui no Brasil, de livros de história do cristianismo. Então ele observou, nossa, realmente, os livros que tem aqui de história do cristianismo, por exemplo, o Walker, tem um aqui no Brasil. É um livro de excelente qualidade. É um livro que o próprio o professor Lucas Gestes, que é um rapaz muito conhecido aqui no Brasil, academicamente falando, ele falou que não tem erro nenhum no livro do Walker. É um livro excelente. Porém, você realmente não encontra o livro do Walker vendendo. O livro do Walker. Graças a Deus eu tenho ele, eu consegui ele. Mas é um livro difícil de você encontrar. Difícil, é um livro excelente, de qualidade, mas é difícil de você encontrar. E o que o Pablo Deiro fez? Ele viu essa carência e começou a escrever. Ele era um doutor em história do cristianismo e falou: as pessoas, os seminaristas, a igreja, os cristãos precisam entender, se aprofundar na história do cristianismo. E temos uma carência de bons, de excelentes materiais de história do cristianismo. Então ele viu essa carência e começou a escrever. E hoje aqui no Brasil, sim, temos a carência de bons, de excelentes materiais de história do cristianismo. Nós temos sim excelentes materiais, como esse aqui do Pablo Deiros, como o do Walker, esse do Pablo Deiros publicado pela editora Vida. O do Walker, que é difícil de achar, é publicado pela editora Aster. Nós temos do Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, publicado pela Vida Nova, e o Pensamento Cristão, publicado pela Cultura Cristã, entre outros. Mas, assim, são livros que, por exemplo, o Pensamento Cristão do Walker, praticamente você não encontra mais, é muito difícil de achar. Então, assim, se você tiver a oportunidade de comprar o do Deiros, compre, adquira, leia ele inteiro como eu fiz, se aprofunde nele. E, se tiver a oportunidade também, dê um curso de História do Cristianismo na sua igreja ou em pequenos grupos. Um outro livro também que eu recomendo, e vou fazer um review aqui na página, no canal, então, quero dizer, é a História do Movimento Cristão Mundial, volume 1 e volume 2, publicado pela editora Paulus. O volume 1 você não encontra mais, só encontra o volume 2, que é um livro de excelente qualidade. O do Walker, com o do Deiros e os dois volumes de História do Movimento Cristão Mundial, você não precisa nem de mais nenhum livro de História do Movimento de História do Cristianismo. São livros excelentes. Nós agora vamos ter o uso deste livro, porque você aqui, com o Pablo Deiros, você vai aprender como você vai usar esse livro da melhor forma, como você vai extrair todo o conteúdo desse livro da melhor forma possível para aplicar na sua vida, para entender de forma mais aprofundada a história do cristianismo e saber ensinar o que esse livro quer transmitir. Vamos ter aqui uma lista de mapas e quadros de todas as 4 partes. Vamos ter uma introdução geral ao livro, para introduzir vocês no livro, uma excelente introdução. Depois da introdução, nós vamos ter a primeira parte, os primeiros 500 anos. E chegando na primeira parte, vamos ter uma introdução à primeira parte. E depois vamos ter a unidade 1, Cristianismo no Império Romano. E aqui é aquilo que eu disse, você vai ter os tópicos e os subtópicos. Lugar, o tempo e propósito, vai falar sobre o lugar, o tempo. Você vai encontrar diversos quadros, mapas, tabelas ao redor desse livro. Por exemplo, você vai ver aqui a Palestina no centro do mundo, a Palestina na história,
Aí vai ver o propósito, fatores que contribuíram para a expansão do cristianismo, como o Império Romano contribuiu para a expansão do movimento cristão, para o cristianismo se tornar uma religião global, como a cultura grega contribuiu aqui um quadro, a contribuição romana ao cristianismo, Pax, a paz romana garantia estabilidade, Lex, a lei romana, o direito romano dava segurança, via, as comunicações romanas ajudavam a comunicação, Rex, o governo romano, o império consistia em uma unidade política, ARS, o talento romano, educação, arte e arquitetura. Então, de certa forma, Roma contribuiu para que o quê? O cristianismo se tornasse o quê? Uma religião global, uma religião mundial. Aqui a contribuição grega ao cristianismo, idioma, adequado para a transmissão de ideias, cosmovisão, valor da pessoa humana, filosofia, amor pela verdade, cultura, arte, literatura, símbolos e valores. A contribuição hebraica. Qual foi a contribuição da cultura hebraica, da religião hebraica, né, da religião judaica, para o cristianismo se tornar uma religião global? Que a contribuição hebraica ao cristianismo, monoteísmo ético, fé em um Deus pessoal e moral, escrituras, o Antigo Testamento, diáspora, uma rede de sinagogas em quase todo o mundo, sinagoga, modelo de comunidade de ensino e culto, universalismo, bênção a todas as nações, messianismo, uma missão redentora no mundo. Então, a cultura hebraica, a cultura grega e a cultura romana contribuíram de uma forma gigantesca, de uma forma imensurável, para que o cristianismo se tornasse sim uma religião global, se tornasse sim um movimento que alcançasse todas as partes do mundo. Aqui o surgimento da igreja, lugar de adoração, a vida do ministério, outras práticas cristãs, símbolos cristãos, anagramas tertuliano. Aqui você vai ver quais eram os símbolos cristãos que os cristãos usavam, né? Os cristãos usavam. Por exemplo, você vai ver que alfa e ômega, âncora, shihou, cordeiro, cruz, chama de fogo, videira, peixe, pastor, pão e vinho, pomba. Você vai ver aqui o quadro, 13 etapas da missão dos apóstolos. Você vai ver aqui muitos quadros, mapas, diagramas. Você vai ver também aqui, por exemplo, citações diretas dos pais da igreja, como Inácio de Antioquia, atas do martírio de Policarpo, Didaqueu, Aristides de Atenas, Eusébio de Cesareia. Então, além de você ter o Pablo Deiros explicando o desenvolvimento do movimento cristão mundial, global, você vai ter o que? As citações dos pais da igreja, dos reformadores, de documentos do movimento cristão mundial. Então, você vai ter tudo isso nesse livro. Então, é um livro muito completo, muito bom. A organização, a oposição ao cristianismo, a oposição em tempos neotestamentários, os cristãos no Império Romano, como os cristãos eram vistos no Império Romano, a oposição no século II ao cristianismo, a oposição no século III, que os imperadores romanos. Você vai ter um quadro falando sobre todos os imperadores romanos, até Constantino. Aí o primeiro imperador pró-cristão. Aí vai ter depois. Quando terminar cada unidade, você vai ter o quê? Acabou a unidade, você vai ter o quê? Um glossário. Um glossário. Acabou aqui, ó. Acabou. Vai ter um glossário explicando as principais palavras mais difíceis, se eu posso dizer assim. Depois do glossário, você vai ter uma sinopse cronológica. Então, o que? O Pablo Deiros, além de se preocupar em te ensinar a história do movimento cristão mundial, ele se preocupa de te ensinar o que significam as palavras mais difíceis. Ele te dá uma cronologia do movimento cristão, do movimento global do cristianismo. E ele vai te dar isso aqui que é a cereja do bolo. Questionários de revisão. Como assim questionários de revisão? Se você quer fazer um curso de história do cristianismo, na sua igreja, na EBD, você tem um questionário de revisão, trabalhos práticos, que pode ajudar você o quê? A montar perguntas, a começar a montar um curso, a começar a montar uma aula da EBD. Então isso aqui é o que eu estava querendo dizer que é a cereja do bolo. Por exemplo, perguntas sobre o material básico para os níveis 1, 2 e 3, tarefas suplementares para os níveis 1, 2 e 3, tarefas avançadas para o nível 3, vai ter o trabalho prático. Esse trabalho aqui, você pode até fazer isso aqui como se fosse uma aula de EBD. Por exemplo, discussões em grupo, você pode usar isso aqui para fazer uma discussão em pequenos grupos na EBD, na sua igreja em si, leituras recomendadas. Então, além disso tudo, ele vai te dar o quê? Leituras para você se aprofundar de uma forma melhor. Por exemplo, aqui vai dar o compêndio da história cristã do Baker. Eu acho que esse aqui não tem em português. História ilustrada do cristianismo do Gonzalez, que tem em português, publicado pela Vida Nova. Uma história do cristianismo do Latourette. Esse aqui, se não me engano, era publicado pela Ragnos, mas não está mais disponível. Esse aqui é a história da igreja cristã do Walker, que é publicado pela Haste, só que, se não me engano, não está mais disponível. Eu tenho esse aqui do Walker, vou fazer um review sobre ele. É um livro excelente.
Depois nós temos a unidade 2, o cristianismo fora das fronteiras do Império Romano. Por que fora? O cristianismo, a gente não fala só o certo, meus irmãos, minhas irmãs. Não é falar só cristianismo, mas é os cristianismos. Então, assim, quando a gente estuda na academia, a gente aprende que o mais correto é que não existiu apenas uma vertente de cristianismo, mas existem os cristianismos. Então, até hoje, é mais correto a gente falar os cristianismos. Por exemplo, os cristianismos orientais, os cristianismos ocidentais. Porque vai ter diferenças em teologia, vai ter diferenças principalmente litúrgicas em cada aspecto de algumas vertentes do cristianismo oriental, vai ter diferenças principalmente teológicas em aspectos dos cristianismos ocidentais também. Então aqui o cristianismo fora das fronteiras do Império Romano. Fora por quê? Sim, o cristianismo ele se difundiu, ele se propagou de uma forma assustadora, onde hoje é a janela 10/40. Então onde hoje é a janela 10/40, onde hoje é o local onde mais se perseguem cristãos, outrora, lá no passado, era o local onde mais tinha concentração de cristãos, onde mais tinha presença cristã e missionária na história do movimento cristão mundial. Então você pergunta, onde hoje se persegue, onde hoje se matam cristãos, onde hoje igrejas são destruídas, era o local onde mais tinha igrejas, onde mais se adoravam o Senhor e louvavam o Senhor. Para você ter noção, a Coreia do Norte, onde a cidade hoje de Pyongyang, se eu não me falei memória, se fala assim, era conhecida como Jerusalém do Oriente. Então, para você ter noção como era essa questão do Oriente, né? Do Extremo Oriente. Então, assim, as fronteiras, os locais fora da fronteira do Império Romano, locais que hoje em dia são locais de maioria, se podemos dizer, muçulmana, eram antigamente locais de maioria cristã. Então, onde hoje é a janela 10/40, tinha uma maioria cristã. Então, onde hoje se perseguia os cristãos, antigamente eram locais onde mais adoravam o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro reino cristão, Édessa, a Convenção de Édessa, a contribuição de Édessa para o cristianismo, primeira nação cristã armênia. Mas muitos falam que a primeira nação, o primeiro reino cristão, o primeiro império cristão foi Roma. Constantino oficializou Roma como a religião oficial do Império Romano. Não. A primeira nação cristã foi a Armênia. Entende? Graças a Gregório Iluminado. Né? Roma nunca foi a primeira nação cristã. Constantino, ele legalizou o cristianismo como uma religião para o Império. Então o cristianismo ele não seria mais perseguido. Entende? Quem oficializou o cristianismo como religião oficial do Império foi Teodósio. O Cristãos da Parte, que vai falar também sobre o maniqueísmo. Como eu disse, no final sempre tem glossário, questionários para revisão e discussões em grupo. E depois de cada parte, meus irmãos, por exemplo, eu ia falar os problemas do cristianismo primitivo. Eu estou correndo um pouquinho aqui, tá bom? Que o vídeo já está ficando um pouco grande. Vai ter sinopse cronológica e questionário de revisão, mas no fim de cada parte vai ter uma bibliografia. Então você terminou as unidades, vai ter o quê? Glossário, sinopse cronológica, questionários para revisão, trabalho prático. Porém, quando acabou todas as unidades e cada parte, vai ter o quê? Uma bibliografia. Então aqui nós temos a bibliografia da primeira parte com as fontes primárias e as fontes secundárias. Né? Aqui vai te dar a bibliografia para você se aprofundar mais. E ele também vai citar as obras de referência que ele usou. Aqui nós temos a segunda parte, os 1000 anos de incerteza, que vai dando 500 a 1500, introdução. Então ele pegou ali primeiro o começo da igreja, né? Primeiro século até o ano, vamos dizer assim, 499 depois de Cristo. E agora ele vai pegar o ano 500 até 1500, né? Que é a reforma protestante. Aqui ele vai falar os novos reinos germânicos, o surgimento do papado, retrocesso no Oriente, o Império Bizantino, a Igreja Bizantina, o Império Bizantino no Ocidente, o cristianismo no Extremo Oriente. Então aqui ele vai falar assim também dos cristianismos orientais. Isso que é o mais interessante. Sim, ele dá uma atenção também para os cristianismos orientais. Aqui ele vai falar também missão no expansionismo, causas do declínio do feudalismo. Como eu disse, tem vários quadros espalhados ao longo do livro. Problema apologético, as heresias, a Inquisição, visão retrospectiva e prospectiva, vai ter um glossário, questionário de revisão, trabalhos práticos, bibliografia da segunda parte. Aqui eu quero chegar. Reformas da igreja, 1500 a 1750. Introdução aqui é bastante grande, bastante completa sobre as reformas.
E a unidade 1, a Reforma Protestante. Aqui ele vai falar algo que é pouquíssimo falado em outros livros de história do cristianismo. A Reforma Protestante na Espanha, o contexto da Reforma Protestante na Espanha, o protestantismo na Espanha, Cícero Gonzalez, Inquisição na Espanha, comunidade protestante na Espanha. Dá um panorama geral sobre o protestantismo na Espanha, protestantes espanhóis exilados, características e contribuições da reforma na Espanha, vai falar sobre a reforma na Alemanha, contexto da reforma na Alemanha, as características do humanismo, vai falar de Lutero. É um livro bem completo, que é a Reforma na Alemanha, um mapa sobre a Reforma na Alemanha, as ideias de Martinho Lutero, a Reforma em Zurique, contexto da Reforma em Zurique, Úrico Zwinglio, as ideias de Zwinglio, a Reforma em Genebra, contexto da Reforma em Genebra, vai falar de Calvino, sobre as ideias de João Calvino, vai falar sobre a Reforma Radical. O que é essa Reforma Radical? A Reforma Anabatista, que é uma reforma bastante discutida, bastante controversa, contexto da Reforma Radical, da Reforma Anabatista, os reformadores radicais anabatistas, né? Aqui a ideia dos anabatistas, a reforma na Inglaterra, o contexto da reforma na Inglaterra, Henrique VIII, a reforma na Inglaterra, a reforma inglesa. Aqui a reforma na Escócia. O contexto da reforma na Escócia é uma reforma muito interessante, meus irmãos. E assim, eu já quero dar uma dica aqui para os irmãos. Caso os irmãos se interessem de se aprofundar nesse tema que é a reforma na Escócia e o contexto da reforma na Escócia, procure um Instituto Bíblico Teológico IBTEC. Tá bom? Procure um Instituto Bíblico Teológico IBTEC. Um ótimo estudo para vocês entenderem mais sobre a história do presbiterianismo e sobre a reforma protestante na Escócia. Primeira e segunda reforma na Escócia. Então, se vocês querem entender o verdadeiro presbiterianismo e sobre a história da reforma na Escócia, procure o IBTEC. Contexto da reforma na Escócia, John Knox, características da reforma escocesa, aí vai falar reforma na França, contexto da reforma na França, os huguenotes franceses, desenvolvimento da reforma francesa, reforma nos Países Baixos, contexto e desenvolvimento da reforma nos Países Baixos, características da reforma nos Países Baixos, quer dizer, vai falar até da reforma holandesa, reforma em outros países, aqui vai falar sobre a reforma na Islândia, na Hungria, Dinamarca, Finlândia, só que vai falar apenas pequenos trechos, né? Aí vai ter o que? Um glossário, como sempre, sinopse cronológica da reforma, né? Dessa é a primeira unidade, questionário de revisão e os trabalhos práticos, leituras recomendadas, vai para a reforma católica. Vamos avançar um pouco aqui, mas... E catolicismo romano moderno, sinopse cronológica, questionário de revisão, outras cristandades modernas, teologia do ser, glossário, cristianismo e evangelicalismo, principais argumentos da direita religiosa norte-americana, um futuro esperançoso, futuro cristianismo, futuro incerto, esperançoso, futuro cristianismo, futuro incerto, futuro esperançoso, glossário, questionário de revisão, trabalhos práticos, por fim, a bibliografia da última e quarta última parte, obra de referência, e termina, esse livro contém 1.200 páginas, por fim, chegamos ao fim do livro, História Global do Cristianismo, da editora Vida, selo Vida Acadêmica, escrito pelo professor e doutor Pablo Deiros. Um excelente livro, publicado pela editora Vida, eu recomendo. O link para a compra desse livro vai estar aqui na descrição desse vídeo, também nos stories da página de História da Reforma. Ajude a página de História da Reforma adquirindo esse livro pelo nosso link. Nós temos um projeto de lançar um curso, um curso com valor bastante acessível aqui na página de História da Reforma. Esse curso será baseado nesse livro. Então, assim, a gente vai lançar um curso aqui por um valor acessível, a gente ainda está vendo, mas a gente vai lançar um curso completo, assim, sobre história global do cristianismo. Esse curso vai estar disponível aqui no YouTube, ele vai estar disponível no YouTube. Ele vai ser um curso pago, mas a gente vai disponibilizar ele por um valor bastante acessível. Então, eu peço que os irmãos ajudem, orem para esse projeto. É um projeto que a gente vai colocar aí mais para frente. E que Deus abençoe os irmãos e... se inscrevam no canal História da Reforma, nos ajudem compartilhando esse vídeo. Como eu prometi, hoje vai ser lançado o review, História Global do Cristianismo, e o curso História Global do Cristianismo vai ter como texto principal esse livro aqui, porque esse livro aqui é um excelente livro para dar aula de História da Igreja, para ministrar cursos de História da Igreja. Então, se a página de História da Reforma vai lançar um curso sobre a História do Cristianismo, a História Global do Cristianismo, iremos utilizar esse excelente livro da editora Vida para ministrar nosso curso de História Global do Cristianismo, que terá como título, o título do curso será A História Global do Movimento Cristão Mundial. Tá bom? História Global do Movimento a História Global do Movimento Cristão. Esse é o título do curso que a página da História da Reforma irá lançar. Então, orem por esse projeto da página História da Reforma,
O valor do curso iremos divulgar mais para frente, mas será um valor bastante acessível para que todos os irmãos inscritos no canal História da Reforma, seguidores da página e aqueles que irão seguir a página e se inscreverão no canal possam adquirir o curso. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e somente a Deus a glória. Reforma vive. Divulguem esse vídeo e nos ajude a divulgar a boa e velha história global do movimento cristão.